A Bíblia está cheia de personagens inesquecíveis. Mas há um homem que surge do nada, ocupa apenas 4 versículos em Gênesis, e depois desaparece, deixando um mistério que ecoaria por 2000 anos. Ele não tem genealogia registrada, sem pai, sem mãe, sem começo nem fim de dias. Ele era um rei de uma cidade chamada Salém, a futura Jerusalém, mas também era sacerdote do Deus Altíssimo, muito antes de Israel e do sacerdócio levítico existirem. Ele surge para encontrar Abraão, o pai da fé. O abençoa, serve-lhe pão e vinho, e recebe dele os dízimos. Depois, some da história, tão misteriosamente quanto apareceu. Quem era Melquisedeque? Um anjo? O próprio Cristo em uma aparição pré-encarnada? Ou um simples rei cananeu? Neste vídeo, vamos investigar um dos maiores enigmas da Bíblia, e a resposta encontrada milênios. Depois, no livro de Hebreus, não apenas resolve o mistério, mas revela uma verdade chocante sobre Jesus Cristo e seu sacerdócio eterno. Contextualização: o encontro no vale. Para entender o enigma, precisamos ir para Gênesis, capítulo 14. A cena é dramática. Ló, sobrinho de Abraão, foi sequestrado durante uma guerra entre reis mesopotâmicos. Abraão, com apenas 318 homens, realiza uma perseguição noturna ousada, derrota um exército poderoso e resgata Ló e todos os cativos. É no seu retorno vitorioso que o nosso mistério acontece. No Vale de Savé, o Vale do Rei, 2 reis vêm ao seu encontro. O primeiro é o rei de Sodoma, um rei pagão, cuja cidade se tornaria o símbolo da depravação. Ele oferece a Abraão os despojos da guerra, uma proposta puramente material, que Abraão recusa, veementemente para que ninguém dissesse que foi um rei terreno que o enriqueceu. Mas então, o segundo rei aparece, e ele é completamente diferente. O texto diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos parar e analisar a magnitude disso. Melquisedeque significa meu rei é justiça, ele era rei. De Salém, que significa paz. Então temos o rei da justiça, que é também o rei da paz. E o mais chocante, ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, em uma terra mergulhada no paganismo, em meio a reis idólatras, surge um homem que adora e serve ao mesmo Deus de Abraão, o Criador dos céus e da terra. Ele não pede nada a Abraão. Pelo contrário, ele o serve, trazendo pão e vinho. Um ato de hospitalidade e bênção. E então, ele abençoa o pai da fé. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A reação de Abraão é o que sela o mistério. Abraão, o homem que falou com Deus, o escolhido para abençoar o mundo, reconhece a autoridade superior deste rei sacerdote e lhe dá o dízimo, 10% de tudo. O maior entrega ao menor, ou o menor entrega ao maior? A Bíblia é clara. O menor é abençoado pelo maior. Abraão, em um ato de submissão, reconhece a grandeza de Melquisedeque. E então, silêncio. Melquisedeque desaparece. Por 1000 anos, a Bíblia não fala mais nada sobre ele. A revelação, as pistas proféticas. Primeira pista: o Salmo Messiânico. 1000 anos se passam. O sacerdócio levítico, descendente de Arão, irmão de Moisés, está estabelecido em Israel. É o único sacerdócio legítimo. Qualquer outro seria uma abominação. Até que o rei Davi, inspirado por Deus, escreve o Salmo 110. É um dos salmos mais importantes e mais citados no Novo Testamento. Nele,
Davi está profetizando sobre um futuro rei, o Messias, seu Senhor. Ele diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Davi está descrevendo uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, o Messias. E então, no meio da profecia, Davi solta uma bomba. Falando sobre esse futuro rei Messias, ele diz: Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Imagine o choque para um judeu daquela época. Como assim, segundo a ordem de Melquisedeque? Todos sabiam que o Messias viria da tribo de Judá, a tribo dos reis. Mas os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Um rei não podia ser sacerdote, e um sacerdote não podia ser rei. O rei Uzias, por exemplo, tentou oferecer incenso no templo e foi punido com lepra por isso. Davi está profetizando que o Messias seria algo radicalmente novo e, ao mesmo tempo, radicalmente antigo. Ele seria um rei sacerdote, não segundo a ordem de Arão, que era temporária e falha, mas segundo uma ordem mais antiga, mais misteriosa e superior, a ordem de Melquisedeque. A pista estava dada. Melquisedeque não foi apenas um personagem histórico aleatório. Ele era um modelo profético do próprio Messias. Mas a explicação completa desse mistério teria que esperar mais 1000 anos. Segunda pista: a explicação em Hebreus. Agora, avançamos mais 1000 anos. Chegamos ao livro de Hebreus, no Novo Testamento. O autor está escrevendo para cristãos judeus que estavam sendo tentados a voltar para as tradições do judaísmo, para os sacrifícios e para o sacerdócio levítico. Para provar a superioridade de Cristo, o autor de Hebreus pega a chave que Davi deixou no Salmo 110 e abre o cofre do mistério de Melquisedeque. O capítulo 7 de Hebreus é uma das passagens teológicas mais densas e brilhantes de toda a Bíblia. Primeiro, ele explica por que Melquisedeque era superior a Arão e a todo o sacerdócio levítico. O argumento é genial. Abraão pagou dízimos a ele. E Levi, o ancestral de todos os sacerdotes de Israel, estava, em certo sentido, nos lombos de Abraão, naquele momento. Portanto, na figura de Abraão, o próprio sacerdócio levítico pagou dízimos a Melquisedeque, provando sua inferioridade. Melquisedeque abençoou Abraão, e, como diz Hebreus, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. O autor está dizendo: vocês querem voltar para o sacerdócio de Arão? Mas o seu próprio pai, Abraão, admitiu que havia um sacerdócio superior a ele. Segundo, e aqui o mistério se aprofunda, o autor explica o que a ordem de Melquisedeque significa. Ele olha para o silêncio da Bíblia sobre Melquisedeque não como uma falta de informação, mas como uma informação deliberada. O texto diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. O autor não está dizendo que Melquisedeque era um ser celestial que não nasceu. Ele está dizendo que a Bíblia propositalmente não registra sua origem nem sua morte. Por quê? Para que ele servisse como um tipo perfeito de Cristo. Os sacerdotes levíticos tinham que provar sua genealogia. Eles nasciam e morriam. O sacerdócio deles era temporário. Mas Melquisedeque, na forma como é apresentado na Escritura, aparece como uma figura eterna. E, nesse sentido que Jesus é um sacerdote segundo a sua ordem. O sacerdócio de Jesus não depende de linhagem humana. É um sacerdócio eterno, sem começo e sem fim. Ele é o verdadeiro Rei da Justiça e Rei da Paz. Ele não oferece sacrifícios de animais, mas ofereceu a si mesmo uma vez por todas. E ele não serve um pão e vinho terrenos, mas nos oferece seu
próprio corpo e sangue como o pão da vida e a aliança da graça. O mistério está resolvido. Melquisedeque não era Cristo, mas foi o maior trailer de Cristo em todo o Antigo Testamento. Um rei sacerdote que apareceu na história para nos dar um vislumbre do verdadeiro rei sacerdote que um dia viria. Sabedoria final. Então, por que tudo isso importa para nós hoje? Importa porque o sacerdócio levítico era baseado em rituais, sacrifícios repetitivos e um acesso limitado a Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Era um sistema que constantemente lembrava o povo de seu pecado e de sua distância de Deus. Mas o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é radicalmente diferente. É um sacerdócio baseado em um sacrifício perfeito, feito uma única vez. É um sacerdócio que não nos afasta, mas nos convida a entrar. O livro de Hebreus diz: tendo, pois, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que o penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E depois, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. Por causa do nosso Rei Sacerdote eterno, o trono de Deus não é mais um trono de juízo a ser temido, mas um trono da graça a ser acessado. Melquisedeque foi um vislumbre. Jesus é a realidade. Ele é o nosso Rei justo que nos governa e o nosso sacerdote misericordioso que intercede por nós para sempre. Você já conhecia a profundidade da conexão entre Melquisedeque e Jesus? O que mais te impressionou nesse mistério? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se este estudo bíblico te ajudou a ver a glória de Cristo de uma nova maneira, mostre seu apoio, deixando o seu like. É um sinal para nós e para o YouTube de que este tipo de conteúdo profundo é importante. E se você tem fome de descobrir mais tesouros escondidos na Bíblia e fortalecer sua fé, inscreva-se no Minuto do Figo e ative o sino. Nossa missão é te guiar através das riquezas da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom mistério e ama a Bíblia. Você pode abrir os olhos de alguém para a beleza do sacerdócio de Cristo hoje. Foi uma honra desvendar este enigma com você. Que possamos sempre nos achegar com confiança ao nosso grande sumo sacerdote. Até o próximo vídeo.